Então, bom dia a todos. Faz também esse bom dia a esta mesa, está aqui presente, presidida pelo senador Teomário Mota, qual eu tive também a oportunidade, gente, pela acampamento Terra Livre, tive a oportunidade de estar junto. E a vinda do movimento Quilombola do Maranhão, Mal Que Bom, que é justamente, que faz parte da Articulação Nacional de Quilombo, eu quero deixar bem claro isso, na luta junto com a CSP com Lutas, que justamente nos acompanha nesse trabalho. Eu sempre gosto de dizer bem claro que o movimento Quilombola do Maranhão, ele não é representado pela CONAC e muito menos pela CONERUC. A CONAC e a CONERUC nós repudiamos porque justamente eles ajudam a violar os nossos direitos. O que a gente falando aqui justamente, a vinda aqui é justamente fazer as denúncias, que justamente tiram o nosso direito, matam o nosso direito à vida. É justamente com a PEC 215, que já foi falado aqui pela senadora Regina Souza, né, e também pelo companheiro Paulo Barella, que justamente queremos que essa PEC jamais seja passada pelo plenário para ser votada. Porque essa PEC, ela além de ferir a Constituição, lá no seu artigo 68, que tem o governo como responsabilidade e compromisso de fazer titulação das terras, né, e entregar às comunidades quilombolas indígenas, é justamente agora que querem reverter esse artigo e dizer que as terras têm que ser entregues ao agronegócio. E justamente essa PEC ela acompanha mais dois itens que jamais não é debatido, porque um está no Supremo, que é a DIN 3239, que vai contra o decreto 487 de 2003, que regulamenta o artigo 68, que nos dá o direito de chegar à Fundação Cultural Palmares e fazer a nossa autodefinição como comunidades quilombolas. E quando vai, justamente, é porque essa DIN 3239 é justamente para dizer que as terras têm que ser entregues a algum negócio através, hoje, no Nordeste, Norte e Nordeste, através do Matopiba. Que só o Maranhão entrou com 153 municípios para ser destruído pelo Matopiba, para plantar soja, eucalipto, mogno, boi, mineração. E, com isso, expulsando as famílias das comunidades para a periferia das cidades, onde nós temos uma explosão de violência. E que muitas vezes se pergunta por que a violência? É porque justamente está lá no campo onde as famílias são expulsas para as periferias das cidades. Nem falar justamente, também denunciar as milícias armadas que vivem dentro dessas comunidades, afrontando as pessoas e com isso também expulsando. Além também das canetadas do juiz, sempre dizer o juiz ser um pingo de juízo na cabeça. Porque se tivesse juízo na cabeça, esse juiz, ele jamais daria o liminar expulsando as famílias para viver nas periferias das comunidades, na mais pura miséria ainda. Com relação, a gente fala também sobre os assassinatos de liderança no Maranhão, que a Justiça do Maranhão simplesmente se nega a levar a julgamento as pessoas assassinadas. Porém, nós temos exemplo agora do companheiro Flaviano Pinto Neto, que é das lideranças quilombolas da comunidade do Charco, São Vicente Ferro, onde tem um acampamento, que simplesmente a Justiça do Maranhão disse que ele não tem cumplicidade no crime. A Justiça alega que foi mais um crime voltado por uma questão de disputa de terra. A Justiça alega que esse crime não foi cometido pelo fazendeiro. E onde a Justiça, onde foi tudo investigado e comprovou o mandado do assassinato do companheiro Flaviano Pinto Neto. E por isso, no Maranhão, com relação a tudo isso que vem acontecendo contra os povos indígenas, contra os povos quilombolas, a gente vem se formando e se agrupando em acampamentos. Nós temos vários acampamentos hoje no Maranhão. Nós temos acampamento Negro Flaviano Pinto Neto, no Charco São Vicente Ferro. Nós temos acampamento no Cruzeiro, Palmeirândia, justamente contra a atrocidade que o INCRA cometeu na conclusão do RTID, né, que deixou a comunidade, as terras todas fatiadas, dando uma média de 70 hectares para as famílias sobreviver.
Isso, comunidades se juntaram e formaram acampamento. Nós temos o acampamento do Rio dos Corral, no Mirinzal, Maranhão, onde a destruição total pela exploração do minério chamada areia e seixo, né? E onde o IBAMA, que devia ter fazer com denúncia, tinha a responsabilidade de punir as pessoas que estão fazendo essa destruição, o IBAMA está dando licenças para as pessoas que se desdoam de terra sem comprovar a titularidade dessas terras. O IBAMA está dando licença para que seja explorado a areia e o seixo, e assim deixando o lastro de destruição para as famílias sobreviverem. A gente se pergunta como. E, por último, a retomada, nós tivemos agora essa semana, a retomada do povo Gamela no território de Taquaretiba, Viana, onde o fazendeiro, que é justamente irmão do secretário do Meio Ambiente do Estado do Maranhão, destruindo as terras, os jussarais, os palmeirais, os rios. E se diz que, com autoridade, eu faço isso porque eu sou irmão do secretário do Meio Ambiente do Estado do Maranhão. Essa denúncia ao governo Flávio Dino, também falando aqui de fechar os olhos para tamanho crime dentro da nossa sociedade, dentro do nosso território, dentro das nossas terras. Então, eles ficam através da impunidade do direito de matar, do direito de destruir. E com isso, todas as famílias são atingidas, todos os povos, os indígenas, os povos quilombolas. Temos aqui como os companheiros que justamente nos acompanham nessa jornada. Nós temos a quebradeira de coco do Maranhão, que com a destruída dos babaçuzais, vem sofrendo as consequências do sustento das suas famílias. Os gerazeiros, os pescadores artesanais, as coletadoras de flores sempre vivas, os vazanteiros, com a exploração das áreas para a exploração de areia nos rios, os vazanteiros estão perdendo espaço para plantar. Os ciganos são pessoas que dependem desse anonimato para sobreviver, como anônimos vivendo de uma comunidade para outra comunidade. Porque, além de ser a vida deles, a gente tem terra. E com isso vem a exploração das nossas comunidades, dos nossos povos, matando com isso, tentando matar a nossa cultura. Porque tirando a nossa identidade, nos tornamos mais indigentes ainda. Quando nos expulsam das nossas terras e nos colocam nas periferias da cidade. Eu sempre gosto de lembrar sempre isso. Lembrando, eu disse na última audiência, eu disse para o deputado Paulo Pimenta, que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, eu disse para ele, cada comunidade expulsa das suas terras, ir para a periferia, deputado, o senhor se torna inseguro. O senhor vai fazer um muro alto, você vai botar vários seguranças, você vai botar todas as grades na sua casa, mas eles vão entrar em sua casa. Ele perguntou, isso é uma ameaça? Não, isso é uma realidade. É o que nós estamos vivendo em nossas periferias. É isso que está vivendo nas periferias. Porque as famílias são expulsas das terras, onde eles tiram a terra para trabalhar e tirar o sustento. Eles ficam sem a terra, precisam sobreviver. E aí não se sabe o porquê. Não se sabe o porquê da causa e se julga. Vai encher os presídios. E eu queria também, nesse minuto, fazer uma denúncia à Universidade Federal de Goiás. No último vestibular que foi feito pela Universidade Federal de Goiás, está na questão número 40, olha o que ela considerou como correta a questão. A classe trabalhadora do campo encontra-se organizada e está reencerrada a luta por direitos, pois já existem políticas públicas que suprem suas demandas. Isso é um crime que a comunidade de Goiás está cometendo com a educação. Que nós consideramos uma questão correta. A violência estruturada da sociedade brasileira, acentuada pelo incremento do agronegócio, segue encontrando o
parapeito camponês que resiste criando e se organizando culturalmente. É isso que vivemos hoje. Temos que nos reorganizar e viver culturalmente, reorganizar culturalmente para sobreviver nas nossas comunidades. E a universidade considerava uma questão. Nós estávamos lá, mais de 50 pessoas, fizemos um manifesto. Pedimos a anulação dessa questão. E dizemos que íamos para a luta e denunciar na imprensa isto aqui, esse crime. Na quarta-feira, na terça-feira, a universidade voltou atrás nessa questão e considerou a questão número D como correta, porque o agronegócio no campo é que está justamente fazendo com que nós possamos nos recriar culturalmente e resistir a todo tipo de violência que estão vivendo. Porque nós, indígenas e quilombolas, não admitimos perder nossas terras para o eucalipto, para a soja, para a cana-de-açúcar, para o mogno, para o boi e muito menos para a mineração. Que a imprensa só voltou a falar do crime da mineração em Minas Gerais quando nós começamos a bater diretamente nas redes sociais. Quando ela mudou o foco para a França e deixou Minas Gerais com milhões e milhões de pessoas e famílias sem o direito à vida, sem o direito à sobrevivência. Então a imprensa resolveu voltar para Minas Gerais e dizer e mostrar para o mundo o que está acontecendo. E por isso, quando o senador fala que devemos sair daqui com documentos, que esse documento seja incluído, também o não à PEC 215 e também o não ao Código de Mineradoras. Porque o não de mineração, isso é um crime que está acontecendo. Então, essas palavras querem dizer que nós, senador, vamos continuar lutando. E jamais, enquanto existiu um índio, enquanto existiu um quilombola, nós vamos continuar lutando para ter o direito de nossas terras, para ter a promoção do direito de nossas famílias, nos recriar culturalmente e viver com dignidade e, assim, produzir o alimento que vai na mesa de todas as famílias deste país. Inclusive, quem tinha a responsabilidade de cuidar das leis de nosso país. Muito obrigado.